capítulo 1, versos 6 a 14. Convido os irmãos, então, a abrirem as Escrituras. Quem não abriu, se já abriu, para ler responsivamente, ou seja, eu vou ler os versos pares e a igreja lerá os versos ímpares até o final do verso 6 ao verso 14. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande, rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Irmãos, nesse trecho que acabamos de ler, a gente observa que o tom contestador e confrontador continua, assim como foi no início desse capítulo. Mas observa que aqui há um confronto mais pessoal, mais íntimo, onde Malaquias, em nome de Deus, usa o pronome pessoal da primeira pessoa do singular, eu. É eu que estou falando com vocês. Eu, o próprio Deus, estou falando com vocês pela boca de Malaquias. E aqui nesse confronto, Deus faz duas perguntas para iniciar, e faz outras, né? Aliás, esse capítulo de Malaquias é cheio de perguntas. Mas uma é, onde está a minha honra? A outra pergunta, né? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? Está lá no verso 6. O povo estava tão cético naquele tempo, quanto às promessas de Deus, eles não entendiam nem o porquê deveriam honrar a Deus. Aliás, nem o povo, nem os sacerdotes viviam uma vida consagrada a Deus, não tinham uma vida dedicada a Deus naquele tempo. Nesse trecho, Deus trata desse importante assunto de honra e respeito que eram devidos a Ele. Duas palavras que, às vezes, a gente usa uma pela outra, às vezes significa a mesma coisa, mas também que tem nuances diferentes, mas sempre andam muito juntas, né? Onde há honra, há respeito, onde há respeito, há honra. No texto que nós acabamos de ler, a honra diz respeito às qualidades e atributos do próprio Deus, que deveriam ser reconhecidas, apreciadas, consideradas. Diz respeito ao caráter divino, digno, honrado
cheio de respeito. Naturalmente, honra também fala do que se esperava do povo de Israel. Honra era o que o povo de Israel deveria oferecer a Deus, louvor, adoração, culto, porque ele merece, por quem ele é. Honrar a Deus implicava e implica em respeito, implica em adorar e cumprir os compromissos da aliança que Deus havia feito com o seu povo. Nós somos um povo aliançado com Deus. Essa aliança tem compromissos. Cumprir esses compromissos honra a Deus. Não cumpri-los desonra a Deus. Aliás, ninguém é obrigado a fazer nenhuma aliança, fazer nenhum voto, mas tendo feito, é preciso que nós os honremos com qualquer pessoa, mas sobretudo com o nosso Deus, o nosso Criador. E a palavra respeito aqui também fala desse sentimento e atitude que deveriam haver dentro do coração, não só com regras ou ações, mas algo que fosse profundo da sua alma, mas eles haviam perdido. O respeito faz com que uma pessoa trate outra com profundo zelo, grande consideração, atenção, deferência, afeição, apreço e cortesia. Isso deve ser feito, inclusive, com relação às outras pessoas, né? Mas com a pessoa de Deus, isso é muito mais necessário, importante. O respeito a Deus faz com que as pessoas o tratem consoante o que Ele é, Deus, Criador, e nós criaturas. O respeito a Deus nos leva a ofertar a Deus, em mais alto grau, toda a nossa estima, toda a nossa afeição, toda a nossa reverência, todo o nosso louvor, toda a nossa honra. Nesse texto, Deus, então, não somente pergunta, mas Deus responde a duas importantes perguntas que eu quero considerar com os irmãos nessa manhã. E a primeira pergunta é essa: por que damos honra a Deus? Essa pergunta Deus responde lembrando quem Ele é, lembrando ao próprio povo de Israel o que aquele povo, durante toda a sua existência, a maior parte dela, considerava Deus. E aqui ele vai citar, então, 4 expressões importantes: Pai, Senhor, Senhor dos exércitos e Rei. São 4 figuras importantes de autoridade. Pai tem autoridade, Senhor tem autoridade, Senhor dos exércitos tem autoridade e Rei tem autoridade. Deus estava dizendo e continua nos dizendo, irmãos, ainda hoje: vocês devem me honrar, porque eu sou para vocês Pai. Um dos 10 mandamentos divinos é: honra o teu pai e a tua mãe. Se pais terrenos merecem honra, muito mais o Pai Celestial. Perfeito. Pai lembra do cuidado amoroso de Deus para com Israel em todo o tempo, inclusive nos tempos de dor e de disciplina. Esse aspecto paternal que aplica a disciplina, nós vamos tratar no próximo domingo, se Deus quiser, que é o capítulo 2, do verso 1 a 9. Não vamos, então, aprofundar nele agora. Irmãos, na nova aliança, na aliança que nós estamos hoje experimentando em Cristo, esse relacionamento paternal, ele é ainda muito melhor do que era. Já era bom, mas ficou melhor, mais íntimo, mais próximo, mais pessoal. E por isso mesmo devemos dar a Deus ainda mais honra, mais louvor, mais glória. Na nova aliança, além de Deus adotar graciosamente cada um de nós como filhos, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, Deus vem habitar em nós por meio da pessoa do Espírito Santo, para se relacionar conosco, para nos ajudar a relacionar com Ele, agora na qualidade de filhos. É isso que Paulo está dizendo lá, quando ele escreve uma de suas cartas lá em Romanos, e ele diz assim, em Gálatas, aliás: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, agora nós, cheios do Espírito, podemos olhar para Deus como Pai, nos relacionar como Pai e honrá-lo também como Pai. Deus estava também dizendo e continua nos ensinando
vocês devem me honrar, porque eu sou o Senhor. A palavra Senhor aponta para o senhorio absoluto de Deus sobre toda a vida, todo o universo, todas as pessoas, todo o seu povo e sobre cada pessoa individualmente. Lembra quando Jesus Cristo nasceu, os anjos vêm e não dizem apenas assim, olha, nasceu o Salvador. Diz assim, nasceu Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. O próprio Cristo foi chamado e considerado Senhor por todos os que o conheceram realmente. Todos os apóstolos, quando se referem a Cristo, depois em suas cartas também, o declaram como Senhor, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo que ele deveria ser honrado como tal. Os irmãos se lembram quando Paulo prega lá dentro do cárcere, lá em Filipo, o homem desesperado a ponto de se matar, e Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, embora Jesus Cristo tenha sido, e bondoso, mas falando daquele tempo aqui na terra, como ele demonstrou tanta bondade, foi sábio, mestre, amoroso, líder, servo, amigo, e tantas outras coisas maravilhosas. Prestem atenção, porque isso é fundamental para a vida cristã. O clique do arrependimento, a chave é virada, a regeneração acontece, a chamada eficaz acontece, e a pessoa torna uma criatura somente quando a pessoa recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Pessoas que olham para Jesus com grande admiração, mas não de fato o reconhecem como Senhor, jamais o honrarão devidamente. É um grande amigo, uma boa pessoa, aprendi muito, lindas parábolas, tanta sabedoria, mas a vida cristã inclui mais isso, usando uma expressão aí que a gente às vezes ouve em relação a outras coisas, né? Irmãos, esse Cristo Nutella, que muitas igrejas pregam, não é o Cristo das Escrituras. Um Cristo que não tem qualquer senhorio sobre a vida de ninguém. Só está aí para satisfazer e para atender o que os outros querem, para concordar com seus pecados e suas práticas, como é o caso das chamadas igrejas inclusivas, que crescem no mundo inteiro. Aqui em Bairro de Fátima tem uma, na UFES tem outra, em Vila Velha tem outra, em Cariacica já tem, na Serra já tem. Venham, continuem cometendo seus pecados. Né? Na verdade, quando essas igrejas nasceram principalmente por causa da questão sexual, para acolher as pessoas que vivem na prática deliberada da homossexualidade, dizendo que esse Cristo de amor aceita, está tudo bem, podem continuar. Esse não é o Cristo das Escrituras. E para enfatizar ainda mais o aspecto do senhorio, soberania e poder, Deus também é chamado de Senhor dos Exércitos. Sim, devemos dar honra a Deus porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Mesmo quem nunca estudou história, mas já viu algum filme, deve lembrar de grandes exércitos da história, né? Os exércitos gregos, romanos, o próprio exército persa, os generais romanos especialmente famosíssimos, os exércitos do islamismo, né, que assolaram a terra em tantos lugares, o exército nazista, que lutou bravamente até o último soldado cair, mas ninguém pode negar que era um senhor exército, né? Exército chinês, o exército americano ou qualquer outro. Mas a Bíblia diz que Deus e seu exército são superiores a todos. Deus é o Senhor de todos os exércitos. Com o próprio sopro de sua boca, Deus pode desbaratar todos os exércitos. Como Ele fez N vezes em favor do povo de Israel. Com um sopro, com um vento, todos caíram, alguns mortos e outros apavorados. Quando Deus ordena seu exército de anjos para guerrear uma guerra, a vitória do Senhor é certa. Amém, meus irmãos? Ele é aquele que, quando entende que uma luta é para liberar a vitória, Ele mesmo luta em favor dos seus filhos. Ele cuida, Ele abençoa, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Mas além de Pai, Senhor, Senhor dos exércitos, Deus é Rei. Está aí no verso 11.
no verso 14, perdão, parte B, porque eu sou o grande rei, ele não é apenas rei, eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Todos os demais reis e nações, em algum momento, curvam-se diante de mim. O título rei revela a majestade, a soberania, o governo de Deus sobre toda a sua criação e especialmente seu reinado sobre o seu povo. Por isso a gente canta tantos hinos que falam, né, do reinado de Deus. Um dos hinos mais deliciosos do hinário que me vem à mente, sempre que eu leio algo que fala sobre a majestade de Deus, é um que diz assim: ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor e os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. É isso que reconhecemos aqui num culto como esse. Pai, Senhor e Rei apontam para a supremacia, grandeza e majestade de Deus. Ele não é um igual a nós. Ele é maior, ele é grandioso, ele é infinitamente maior e melhor e merece toda a honra de todas as suas criaturas. Mas ao contrário de tudo isso, Deus diz que o povo estava desprezando o seu nome. Que o povo tinha esquecido as razões mais sublimes, por causa dos reveses que tinham passado, por causa da disciplina que tinham sofrido, por causa da luta que se batia naquele tempo. Deus fala claramente: vocês desprezam o meu nome. Quer dizer, irmãos, desprezar talvez seja o maior oposto a honrar, a respeitar. Quando você simplesmente não leva em conta, se torna indiferente. Isso nos leva, então, à segunda pergunta que eu quero fazer e quero apresentar a resposta aqui nas Escrituras. Primeiro falamos por que devemos honrar a Deus, por que honramos a Deus. Segunda pergunta que esse texto também faz e responde é: como saber se estamos desprezando ou honrando a Deus? Como podemos, de fato, honrar a Deus? Para melhor responder essa pergunta, vamos observar a quem Deus está confrontando. Em primeiro lugar, Deus está confrontando, olhando aqui para o texto, para o contexto, os sacerdotes. As pessoas que eram responsáveis por organizar o culto, fazer o culto acontecer, receber oferta, organizar tudo, fazer orações, orientar o povo, acolher o povo ali no templo, interceder pelo povo. Mas os primeiros a serem confrontados são os sacerdotes, não porque eles eram os únicos errados, mas porque muito da desobediência do povo era reflexo do desleixo e da desobediência dos próprios sacerdotes, dos próprios líderes espirituais do povo de Israel. Então, se alguma coisa iria mudar na vida do povo de Israel, primeiro iria mudar na vida dos sacerdotes, na vida dos que lideravam, dos mestres, dos que ensinam, dos que têm a palavra, dos que dons tão especiais que Deus concede, daqueles que ministravam no altar de Deus, conduzindo o restante do povo à adoração ao Senhor. Também esse ponto nós vamos explorar um pouquinho mais no próximo domingo, então deixa aí a dica para a gente entender melhor essa questão do papel do sacerdote, porque Deus pega tão firme com eles. Mas, em segundo lugar, o confronto é também contra o povo de Israel, por uma razão simples. Todo o povo de Israel também exercia um sacerdócio. Se você observar o Antigo Testamento, Deus deixa sempre claro que Israel tinha sido escolhido, não foi por um fim em si mesmo, mas para servir de sacerdote para todas as demais nações, todos os demais povos, todas as demais pessoas. Israel deveria interceder pelas demais pessoas, deveria proclamar o Senhor, deveria revelar a glória de Deus a outros povos. E hoje, irmãos, esse confronto é para todos nós, por uma razão simples. Todos nós que já nos rendemos a Cristo Jesus, somos também hoje sacerdotes. Apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, declarou: vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E esse sacerdócio tem uma finalidade, que ele acrescenta na sequência. A fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não te tirou das trevas somente para você ficar na nice, na boa e na luz, mas para que você agora na luz proclame, declare, anuncie as virtudes de Deus para outros, para que outros também possam ser transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo de Deus exerce o seu sacerdócio e anuncia as virtudes de Deus de muitas formas. Mas eu quero considerar com os irmãos, essencialmente, duas formas. Tentei resumir em dois pacotes aqui. Primeiro, nós exercemos o nosso sacerdócio com a nossa vida, de uma forma geral. Em tudo, irmãos. No testemunho, na conduta, na ética, no serviço, no respeito, no amor ao próximo, no trabalho honesto, na dedicação de talentos, no casamento, na família, na educação dos filhos, no lazer, na cidadania, fazendo tudo para a glória de Deus, não é isso o princípio bíblico? É o que nós chamamos de culto-vida. É o culto 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Mas, em segundo lugar, eu diria que a gente exerce o nosso sacerdócio com uma adoração bíblica. E quando eu falo de adoração bíblica, eu quero ser bem objetivo, dizendo que essa adoração bíblica inclui os meios de graça, a oração, a palavra e os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Irmãos, quando nós oramos, nós exercemos o nosso sacerdócio. Oramos pela nossa família, oramos pelos nossos vizinhos, pela nossa cidade, pela nossa igreja, por missões, por Uganda, pelos missionários. Estamos exercendo o nosso sacerdócio. Por isso, você precisa orar em todo lugar, por isso você precisa considerar também o plantão de oração, que é uma agenda da igreja. Não é obrigado você vir, mas é uma oportunidade riquíssima de você vir. Esse templo está aberto de manhã, tarde, de noite. Venha, ore o tempo que você quiser, o tempo que você puder. Exerça o seu sacerdócio onde você estiver. Quando oramos a Deus, exercemos nosso sacerdócio, mas também quando lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, pregamos a palavra de Deus, nós exercemos o nosso sacerdócio. Porque a gente toma as Escrituras e ouve Deus e fala das grandezas de Deus para outras pessoas e para nós mesmos, e para o ímpio, e para os salvos. Estamos também exercendo o nosso sacerdócio. O sacerdócio, nós vamos ver na próxima semana, que ele tinha também uma missão de falar ao povo, de instruir ao povo. Quando celebramos o batismo de pessoas aliançadas com Deus, exercemos nosso sacerdócio. Domingo passado, quando Jéder, Luísa, Heber, Aline, trouxeram suas crianças, estavam exercendo o seu sacerdócio em favor de seus filhos, intercedendo por eles, consagrando-os, apresentando-os, clamando, crendo, exercendo a fé que eles têm no Deus, para que esses meninos também, essas meninas no caso, também cresçam em Cristo. Irmãos, quando repartimos o pão, a mesa, a Santa Ceia, a Eucaristia, a mesa do Senhor, o que você quiser chamar, todos esses nomes são legítimos, né? Algumas pessoas às vezes têm encrenca com a palavra Eucaristia, mas é uma palavra bíblica. Essa palavra quer dizer gratidão, ações de graças. Tendo dado graças, partiu o pão. Então, a mesa da Eucaristia é um momento de exercício lindo do sacerdócio da Igreja de Jesus. Irmãos, quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer hora, nós exercemos o nosso sacerdócio. A adoração a Deus faz parte das obrigações da aliança entre aqueles que verdadeiramente temem a Deus. A adoração a Deus não acrescenta a Deus nada, mas acrescenta às nossas vidas muito. Acrescenta mais amor, mais graça, mais integridade, mais santidade. Deus não necessita, irmãos, de nossa adoração para Ele ser mais ou menos Deus, mas nós necessitamos de adorá-lo para nos sermos transformados à semelhança de Cristo Jesus de glória em glória.
A glória é dele, mas o benefício é nosso. Quando adoramos a Deus, proclamamos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a essa altura eu quero ser um pouco mais objetivo e responder então a segunda pergunta que está ali. Como damos honra a Deus? E a resposta é: exercendo com fidelidade o nosso sacerdócio. De acordo com as Escrituras, no exercício fiel desse sacerdócio, o culto a Deus é essencial. Por isso Deus confrontou a infidelidade dos sacerdotes e de todo o povo no que diz respeito ao culto, ao altar e à adoração. Praticamente todo o texto que a gente leu está falando de quê? De culto. Ou melhor, está falando dos problemas do culto que existiam naquele momento na vida do povo de Israel. O culto do povo de Deus, na época de Malaquias, não cumpria o que Deus havia ordenado em toda a sua palavra no Antigo Testamento, mas especialmente nos Salmos. Quando você lê Salmos, você fica animado em adorar a Deus, né? Porque a maioria são salmos de louvor, de gratidão, de ações de graças. E um deles que me chama a atenção, que tem a ver com o que estamos falando, é o Salmo 29, verso 2. Diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O culto que o povo de Israel estava oferecendo a Deus não estavam nem honrando o nome de Deus e nem era consoante a sua santidade. Não tinha a ver com a beleza de Deus. Aquele culto não dava honra a Deus, nem demonstrava respeito para com o Senhor. Ao contrário, a maneira como cultuavam estava demonstrando desprezo a Deus, desonra a Deus. Deus chega a dizer que o melhor que eles podiam fazer naquele momento era parar tudo e fechar as portas. Quem dera, quem é o último aí que vai pagar as luzes, fechar a porta e encerrar este culto? Irmãos, não tenham dúvidas. Hoje mesmo, em muitos lugares do planeta Terra, especialmente nesse país, haverão muitos templos abertos e muitos cultos que Deus está ordenando, fechem as portas. Existem muitas coisas acontecendo no meio do povo que se chama povo de Deus, que não glorifica a Deus. Trariam mais honra e mais glória a Deus se fechasse as portas, se parasse a música, se parasse a pregação. E digo mais, qualquer igreja pode incorrer num erro desse. O culto a Deus não pode ser feito do jeito que cada participante quer. O culto deve ser feito conforme Deus estabeleceu na sua palavra. A teologia reformada chama isso de princípio regulador do culto. No caso do culto do povo de Israel, na antiga aliança, o culto a Deus foi estabelecido por Deus de forma assim detalhada e precisa. Quando você tiver com tranquilidade, tempo e paciência, ou então reserve esse tempo, né, faça esse tempo, leia especialmente o livro de Levítico. Todo fala sobre as leis relacionadas ao culto, às cerimônias relacionadas a estar na presença de Deus. Tem detalhes, né, sobre este culto a Deus. Mas o povo de Israel não estava levando em conta as orientações relacionadas ao culto. Deus está virado justamente com essa maneira leviana dos sacerdotes e do povo lidarem com o culto e seu santo nome diante do altar do próprio Deus. Agora, o detalhe principal aqui do texto, né, ele não toca em todas as partes do culto, mas o ponto aqui que é tratado é o fato de que o culto da antiga aliança incluía sacrifícios de animais. Se você também voltar lá e ler, você vai ver que tem detalhes sobre isso, sobre idade, sobre o jeito do animal, mas algumas coisas eram inesquecíveis. Não poderiam ser animais defeituosos, aleijados, doentes, velhos. Isso era algo que qualquer um sabia, até quem não era judeu sabia. Mas eles estavam oferecendo animais sem essas qualificações, que eram considerados cerimonialmente impuros. Poderia até matar e comer se quisesse em casa, mas para o culto, para a cerimônia de culto, não poderia ser considerado.
Por isso que Deus chama as ofertas do povo de Israel de pão imundo. E diz que, ao trazer pão imundo, o povo estava considerando imundos a mesa e o altar do Senhor. E parece que eles mesmos estavam criticando o culto porque estava muito esquisito. Mas é eles que estavam tornando o culto de Deus tão horrível. Deus se ira e se aborrece, entristece com as ofertas imundas do povo de Israel, não porque ele necessitava delas, obviamente. A grande questão, irmãos, as questões objetivas, elas são muito importantes porque elas, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, vão revelar as questões subjetivas. Mas quando aquele povo trazia aquele monte de animal aleijado, aquelas ofertas que não combinavam com o culto a Deus, a grande tristeza de Deus é porque aquilo revelava a própria imundície do coração do povo. Revelavam corações corruptos, corações corrompidos, sem conhecimento de Deus. Essa era a maior tristeza de Deus. Mas isso se revelava nesse culto público objetivo que os olhos viam. Revelavam ingratidão, incredulidade. Deus chega a desafiá-los fazendo uma pergunta retórica, né? Vocês oferecem essas ofertas ao governador. Veja se eles vão aceitar. É claro que a resposta é não, é claro que ele não vai aceitar. E por que vocês acham que eu, que sou muito maior do que todos os governadores, vou aceitar? Lembra que naquele sistema era muito comum os palácios serem abastecidos pelos súditos. Mas jamais um súdito traria um animal que pudesse estar, por exemplo, enfermo, para contaminar, ou contagiar, trazer doença ao rei, ao governador, à autoridade. Mas estava trazendo ali para o altar, poderia matar inclusive os sacerdotes, mas o fato é que eles não tinham mais o senso de prioridade, de primícias, de quem realmente era mais importante. Em outras palavras, Deus estava dizendo ao povo daquela época, e está também nos dizendo hoje, quando você não oferece a Deus o seu melhor, você demonstra desprezo ao nome de Deus, você o desonra. Mas quando você oferece o seu melhor, ou seja, o seu coração, a sua vida, você o adora e o louva e o honra verdadeiramente. Meus irmãos, eu não posso deixar de perguntar respeitosamente aos irmãos. Cada um que está aqui nessa manhã, você tem oferecido a Deus o seu melhor? E aqui pensando agora não somente no culto público, mas em tudo, né? O melhor do seu tempo, o melhor da sua saúde, o melhor da sua energia, o melhor do seu coração, o melhor da sua inteligência, o melhor dos seus talentos, o melhor dos seus dons, o melhor da sua família, o melhor das suas finanças, o melhor da sua mordomia, o melhor do seu dízimo, o melhor das suas ofertas? Irmãos, cada um de nós, inclusive eu, é julgado pelo Senhor. Mas falando agora em termos de ministério, não estou falando agora da vida particular, porque eu não acompanho, não tenho como acompanhar, só o Deus pode te mostrar. Mas eu posso falar daquilo que eu vejo como pastor e como ministério local. Irmãos, numa igreja onde 10% das pessoas fazem 90% do trabalho, com certeza há muita gente que não está oferecendo o seu melhor. Numa igreja de 450 pessoas, que cerca de 45 pessoas fazem a maior parte do trabalho, certamente muitos não estão oferecendo o seu melhor. Aliás, muitos não estão oferecendo nada. Não sei como consegue se apresentar diante de Deus e dizer que o ama, e dizer que é um servo, e dizer que é um sacerdote, e dizer que é um adorador. Irmãos, eu não estou aqui, nem tenho esse poder para amaldiçoar ninguém. Mas eu posso repetir as palavras do Deus vivo. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Ananias e Safira tinham muito, mentiram, ofereceram o mínimo, caíram mortos.
Isso já foi na nova aliança, meus irmãos. Mas, infelizmente, a desonra diária e a vida distante de Deus também podem começar no culto. Por um lado, devemos honrar a Deus diariamente em tudo, e essa honra a Deus constante e diária começa no culto. Mas a corrupção também pode começar aqui. Quanto mais negligência e corrupção na adoração a Deus, no exercício do sacerdócio, na condução da igreja, mais infidelidade e destruição no meio do povo. Por isso, homens de Deus, igrejas de Deus, líderes de Deus, não têm como prioridade agradar os seus liderados, mas agradar ao Senhor. Ao longo da história da igreja de Cristo, o culto sempre foi atacado de alguma forma, mas todas as corrupções do culto se resumem numa só: idolatria. Qualquer culto onde Deus não seja o centro, o alvo, a razão, torna-se um culto idólatra. Além de Satanás e dos demônios que querem adoração para si, o próprio homem é o maior dos ídolos em todo e qualquer culto idólatra. Se o culto se o culto tem que ser do jeito que você quer para você participar dele, provavelmente esse culto não é para Deus, é para você. Isso também é idolatria. E o que mais temos hoje sofrido na igreja atual, por esse mundo afora, são cultos antropocêntricos. Mas Deus é desonrado não somente quando oferecemos um culto que não lhe agrada. Deus é desonrado quando deixamos de participar do culto que lhe agrada. O culto congregacional, regular e semanal é uma exigência, tanto da antiga aliança quanto da nova aliança. Na antiga aliança era o culto sabatino, na nova aliança é o culto dominical. O culto solene é a primeira e mais importante expressão de nosso sacerdócio como cristãos, irmãos. Não é a única, mas é a primeira e mais importante. Sabe por quê? Porque é no encontro da adoração da igreja com seu Deus, no primeiro dia da semana, que Deus prepara os seus filhos para os outros 6 dias da semana. Se você não consegue, dentro de 7 dias da semana, 24 horas dentro de cada dia, se organizar para dedicar juntos, como igreja, povo, filhos, família, um culto ao Senhor, imagina o restante. Mas daqui emana vida. Por que damos honra a Deus, irmãos? Quero concluir já, pode colocar aí o próximo slide. Por que damos honra a Deus? Porque Ele é Pai, Senhor e Rei. Como damos honra a Deus? Exercendo com fidelidade o nosso sacerdócio. Mas eu não poderia concluir essa pregação sem fazer uma última pergunta e apresentar a resposta bíblica. Como nós, tão falhos pecadores, podemos honrar a Deus exercendo com fidelidade o nosso sacerdócio? Isso realmente é possível? A boa notícia é o Evangelho de Jesus. A resposta é sim, é possível, em Cristo. Em Cristo, podemos honrar a Deus exercendo com fidelidade o nosso sacerdócio. Não vou ler por questão de tempo, depois você lê Hebreus 8, 23 a 28. Descreve o sacerdote perfeito Jesus. Nele, eu e você podemos oferecer um culto em toda a nossa vida, com fidelidade ao Senhor. Em Cristo, nós podemos oferecer a Deus o nosso melhor. Mas preste atenção, jamais atreva-se a oferecer qualquer coisa a Deus sem Cristo. Irmãos, sem Cristo, até o nosso melhor se torna pior. As melhores intenções, a melhor técnica, os melhores talentos, mas sem Cristo se torna reprovável diante de Deus. Deus procura sacerdotes e adoradores que o adorem, o honrem, o sirvam em espírito e em verdade. E eu tenho uma pergunta a fazer. Nessa manhã, tem encontrado Deus, sacerdotes fiéis, adorando a Ele?
Se você já é um sacerdote de Deus, quer crescer nessa fidelidade, ou se você quer hoje, pela graça de Deus, também exercer o sacerdócio, tornar-se um servo de Deus,